Fala pessoal, beleza? Daniel Queixal falando aqui. Hoje vamos falar sobre três técnicas de comunicação entre um cliente e um servidor, sendo a primeira o pooling. Esse diagrama aqui ele representa o short pooling, que o cliente ele vai fazer uma requisição depois de 3 segundos, 60 segundos, depende do que você configurar, ele vai fazer outra para buscar alguma informação do servidor. Isso daí é um tipo de comunicação que a gente fala que é unidirecional, né? Vai do cliente para o servidor ou entre um servidor e outro servidor. E os pontos positivos dela é que ela tem uma complexidade muito baixa de implementação e ela é altamente configurável. Você pode configurar o tempo dela e também existem diversos tipos de polling, mas vou falar só de mais um aqui além do short, que é o long. Para você fazer ele, você só precisa de passar um header novo ali que se chama Keep Alive. Por que ele é importante? Imagina que a cada requisição que você faz no short polling tem várias informações ali a nível de rede que elas são necessárias para comunicar todos os pacotes. Com o Keep Alive, ele mantém a conexão aberta com o servidor e aí ele consegue economizar alguns recursos com isso. Agora, o ponto negativo está relacionado ao desperdício de recurso, né? Imagina se você tiver cada cliente fazendo 10 requisições e você tivesse 1 milhão de clientes. Então isso daria 10 milhões de requisições, só que vamos supor que só uma das 10 requisições fossem úteis, né? Em que o cliente ele recebesse o que ele precisa. Quer dizer que você, entre aspas, desperdiçou 9 milhões de requisições. Isso resulta numa sobrecarga na nossa infra, tanto a nível de autenticação quanto a nível de banco de dados, né? Porque todas essas requisições elas precisam de ser autenticadas, validadas. Sendo assim, o principal motivador para usar um polling ali é quando você precisa saber se um outro servidor ou cliente ele tem alguma informação atualizada. E um outro caso realista seria monitorar a saúde de serviços. Pensa que um serviço ali está verificando se outro está em pé, e aí de tempos em tempos ele vai fazer um ping mesmo, fazer uma requisição para ver se ele está em pé ainda ou não. E aí isso poderia ser usado para disparar alertas, etc. A segunda técnica são os WebSockets. Ele acaba sendo bem interessante porque mantém a conexão aberta, igual ao long polling, só que pode ver aqui pelo diagrama que a gente tem uma comunicação extra do servidor indo para o cliente sem ter uma requisição ali, uma mensagem. E existe uma comunicação bidirecional. Isso daí vai ser bem positivo. A gente consegue ter uma implementação de atualização de dados em tempo real e com baixa latência. Só que isso daí não é de graça. Para isso, tem alguns pontos aqui. O primeiro que acaba sendo mais impactante é a complexidade, porque aquela comunicação anterior que a gente falou do polling, elas são comunicações stateless que a gente fala. Independente de qual servidor receber, qual instância do servidor receber a requisição, para ele não importa se tiveram outras requisições antes. Agora, aqui no WebSockets, eles são conexões stateless, né? Um caso ali bem delicado, quando a gente usa o HTTP1, né? Que é a garantia de sequência de envio dos pacotes, né? Que é feita pelo TCP. Se a gente estiver enviando 4 pacotes e o terceiro atrasou, ele vai bloquear a entrega, mesmo que o quarto pacote tenha chegado. Ele realmente vai tentar sempre garantir essa sequência de envio. Principais motivadores assim para a gente usar o WebSockets é quando a gente tiver essa comunicação bidirecional e geralmente ela é usada para aplicativos de mensagens, como WhatsApp. Só que daqui a pouco a gente vai ver um caso de uso bem atual que decidiu optar por outro caminho. E a última técnica que a gente vai conversar são os SSEs, ou Server Sent Events, que é uma comunicação unidirecional do servidor para o cliente. Novamente, ele vai manter a conexão aberta com o cliente. Ponto positivo dela: ela tem baixa complexidade e ela também consegue fazer a reconexão automática caso o cliente ele perca a conexão. E o ponto negativo é que existe uma limitação de conexões no HTTP1. A gente pode até 6 conexões simultâneas desse tipo. Já no HTTP2 subiu para ilimitado, né? Mas sendo assim, a gente pode considerar usar o SSE quando você tiver esse requisito de atualização em tempo real e houver essa comunicação de servidor para cliente, tipo um dashboard de ações. E mais importante ainda, do caso de uso que eu estava querendo trazer para vocês, é do chat GPT, né? Esses chats assim de inteligência artificial, alguns deles
estão usando uma mescla de SSE com esse Line Delimited JSON, que nada mais é do que você pegar um JSON e enviando ele em pedacinhos. Vamos dar uma olhada então como é que fica na prática um projetinho usando long polling e o SSE. Então vou começar o long polling. Então aqui ele faz uma requisição, respondeu aqui com hello. E daqui 5 segundos ele vai fazer uma outra requisição, mantendo a conexão aberta aqui porque eu passei o header de Keep Alive aqui, tá? Header Connection, Keep Alive. E já veio o próximo conteúdo. Para fazer isso no pooling, esse é o endpoint do long pool, e aí ele mantém a conexão aberta. Tem aqui um vetorzinho de mensagens, que a cada 5 segundos ele vai escrevendo ali na resposta para o front-end receber. E agora, no caso do SSE, se eu disse que ele vai manter a conexão aberta, vocês vão ver que só vai ter uma requisição. E aí ele está recebendo as mensagens sem ter novas requests. Por quê? Ele vai vir aqui por esse event stream, que acaba sendo bem mais performático. E como é que fica isso no código? A parte do back-end não muda tanto assim, né? Um pouco mais no front-end. Declaro aqui um event source para aquele endpoint usando SSE, e a cada mensagem que ele recebe, ele vai lá e insere no HTML. Agora, essa técnica do ChatGPT, que ele usou o SSE com essa técnica do JSON, saiu uma notícia recente que a OpenAI decidiram criar uma nova API que se chama Responses API, que tem uma mudança. Eles deixaram de usar o SSE nessa nova API para usar os WebSockets. Então vamos dar uma olhadinha aqui como é que era e algumas das motivações. Aqui foi que eles quiseram aumentar a eficiência dos serviços deles, 20 até 40%. Por quê? A Response API ela agora está usando WebSockets. Mas por que que isso gerou um ganho? Vamos pensar aqui num caso simples, usando SSE. O cliente vai lá, com todo o contexto dele, manda uma mensagem falando para organizar a pasta de arquivos atual. Aí o servidor vai lá, falando, tudo bem, deixa eu executar o LS para listar os diretórios. Ele vai ficar esperando a resposta do LS, né? Só que quando a gente enviar de novo a resposta do comando, percebe aqui que eu coloquei que ele vai enviar todo o contexto inteiro de novo. Isso daí é um detalhe importante, porque o SSE ele está naquele modelo do HTTP que é stateless, né? Isso quer dizer que se eu tiver aqui várias instâncias do meu servidor, todos eles vão precisar de saber do contexto do meu cliente. A OpenAI não chegou a fazer alguma implementação de salvar isso no banco de dados. Ia ser muito, muito difícil de escalar isso, né? Mas enfim, o trade-off que tem é que a janela de contexto do nosso IA, ela vai pegar fogo, né? Porque toda vez a gente está enviando o contexto e ele está sendo reprocessado, né? E o que tem nesse contexto? O nosso System Prompt, a mensagem do usuário, a execução dos comandos da CLI, tipo o ls que eu falei, e também o histórico. Então acaba sendo bastante texto que vai estar consumindo tokens que poderiam estar sendo usados para melhorar a resposta, né? A gente tem que lembrar que quando a gente fala de IA e janela de contexto, se eu estou consumindo muito, quer dizer que ela vai começar a piorar a qualidade das minhas respostas. E é aí que entra o WebSockets na nova API de Response API. Por ser WebSockets, eu já fiz aqui o mesmo diagrama, só que tem um detalhe diferente. Eu vou na primeira requisição, que a gente vai abrir a conexão e tudo mais, eu mando meu contexto, minha mensagem, falando para organizar meus diretórios, ele vai fazer aquele fluxo que a gente já falou do ls, só que olha, quando eu mandar de novo a resposta do comando, eu não estou mais mandando o contexto. E aí isso vai melhorar muito a nossa context window, né? Quer dizer que a nossa IA ela vai ser muito mais inteligente, né? Eficaz ali na hora de gerar as respostas. Por que ele consegue fazer isso? Porque cada cliente ele vai ser agora stateful, né? A gente sabe que o cliente 1 vai estar sempre conectado ao servidor 1. E é por isso que eles falaram daquele ganho aqui. Nesse vídeo eles até mostraram na esquerda como é que fica com WebSockets, velocidade de resposta, beleza? Até mais, galera.